Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem de Fenícia ao Pireu, seu navio afundou, levando com ele toda a sua carga. Por causa desse único evento, que estava completamente fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, esse homem muito rico ficou pobre em um instante. Imagine se você fosse Zenão. Como reagiria ao ver o trabalho de toda a sua vida indo por água abaixo devido à força implacável da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida foi injusta com você? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar para sempre, e uma leve reinterpretação da sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes com o tempo. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que acontece conosco, temos controle sobre como essas coisas nos afetam, e devemos usar esse controle de maneira eficaz. Em vez de lamentar o leite derramado, ou, neste caso, as mercadorias perdidas, Zenão focou em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua adversidade. Hoje, muitas pessoas veem os estoicos como indivíduos inabaláveis, que não oscilam entre extremos emocionais, como ataques de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, a ideia original do estoicismo era muito mais ampla. Mais do que descrever pessoas que são frias ou emocionalmente distantes, o estoicismo era uma maneira de enxergar, descrever e compreender o mundo. Era um estilo de vida, e esse estilo perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações de hoje da mesma forma que era aplicada há milhares de anos, e seus benefícios continuam sendo igualmente poderosos. O estoicismo nos permite processar emoções negativas decorrentes de experiências ruins e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes e, consequentemente, perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em lugares públicos, seus princípios eram amplamente conhecidos. Eles acreditavam que os fundamentos do estoicismo poderiam beneficiar a todos, e por isso não fazia sentido esconder esse conhecimento dentro de 4 paredes de uma escola ou nos pátios de palácios. Como resultado, desde escravos até imperadores podiam aprender e se tornar estoicos, e muitos o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, cujo nome significa adquirido, pois ele foi escravo em certa época, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, rejeitando qualquer forma de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até mesmo inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra hoje, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à sua diversidade. Essa era a unidade e a coesão que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não eram permitidas a estudar filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musonius Rufus, professor de Epicteto, uma vez disse: "Não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se agradam tanto quanto os homens com ações nobres e justas, e rejeitam o oposto dessas ações. Sendo assim, por que é apropriado que os homens busquem e examinem como podem viver bem, ou seja, praticar filosofia, mas não as mulheres?" Mesmo em uma época em que isso não era popular, as mulheres podiam aprender sobre estoicismo e se tornar estoicas. Mas por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Em um mundo cheio de eventos inesperados, nossas emoções frequentemente nos atrapalham. Na realidade, não ficamos tristes apenas porque coisas ruins acontecem conosco, mas porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva, por exemplo, é algo bom. Ela rega as plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que,
Quando aquela nuvem escura aparece enquanto você está sem guarda-chuva, a experiência nunca é agradável. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o clima. Embora seja desconfortável, a chuva passa e a luz volta. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado possível e fique em paz sabendo que ele pode ocorrer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, que tem como objetivo aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da cozinha, tomar banhos frios quando normalmente são quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda a entender que, por mais difíceis que as coisas fiquem, você ainda sobreviverá e poderá até prosperar, se sua mentalidade estiver preparada. Ao conseguir suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, onde anúncios constantemente nos dizem que precisamos do próximo grande lançamento, parecer de certa forma ou ganhar certa quantia de dinheiro para sermos felizes, essa mensagem é mais importante do que nunca. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como escreveu Sêneca, aprender a viver com menos criará espaço na sua vida para as coisas que realmente importam para você. Devemos colocar nossa felicidade e nosso valor intrínseco como seres humanos, e não em nada que possuímos ou podemos adquirir fisicamente. Precisamos nos esforçar para manter a calma, independentemente do que a vida nos apresentar. Afinal, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos controle total sobre como reagimos a elas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa da vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos. Nosso valor deve vir do que está ao nosso alcance, não do que não está. Traçar objetivos é uma qualidade positiva, mas desmoronar quando as coisas não saem como planejado é, do ponto de vista estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é, bem, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda assim pode ser desafiador. Primeiro, você precisa formar uma ideia, o que pode levar uma eternidade. Depois, pesquisar, descartar porque não ficou bom, recomeçar, roteirizar, criar o vídeo, editar, fazer a miniatura, título e todo o resto antes de clicar em upload. Tudo até o ponto do upload depende de você. Mas, a partir daí, o controle passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas avaliam o sucesso de seus canais ou perfis no Instagram com base em métricas como visualizações e seguidores, que, na maior parte, estão fora do seu controle. Os estoicos ensinam que o sucesso deve ser medido pelo esforço investido, e não pelo resultado externo. Confie no processo. Viver com menos significa libertar-se das algemas sociais que você mesmo se impôs. Pense em uma pessoa que trabalhou duro por 6 meses e acredita merecer uma promoção. Ela apresenta seu relatório ao chefe, que agradece, mas não concede a promoção. A pessoa vai para casa pensando que é ruim no trabalho, sem considerar que talvez o chefe tenha acordado de mau humor, que outra pessoa fosse mais qualificada, ou que a empresa estivesse sem recursos. Se ela simplesmente colocasse seu valor na qualidade do trabalho entregue e continuasse trabalhando rumo à promoção, poderia ser muito mais feliz. Com a perspectiva certa, o objetivo não seria diminuído, apenas adiado. Essa mudança de mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não mede seu sucesso pelo ganho financeiro, mas encontra conforto no fato de poder viver bem sem depender do dinheiro. Os 4 pilares da filosofia estoica são sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é saber distinguir entre o que é interno e o que é externo, escolhendo como reagir ao que acontece conosco. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço reside nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem pode ser resumida em 2 palavras: persistir e resistir.
Temperança, ou moderação, é o que fiz agora, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que a verdadeira riqueza está em ter o essencial e o suficiente. Justiça é a virtude mais importante. Ela nos orienta a não causar dano a ninguém, pois todos nascemos para o bem mútuo. Nelson Mandela é um exemplo notável disso. Condenado à prisão perpétua por lutar contra o apartheid, passou 27 anos preso antes de ser libertado e eleito presidente da África do Sul. Muitos esperavam que ele punisse severamente aqueles que apoiaram o apartheid ou sua prisão, mas ele fez o oposto. Inspirado pelas lições de Marco Aurélio, Mandela defendeu o perdão e a reconstrução, enfatizando que o passado estava fora de controle e que a única opção era seguir em frente para construir um futuro melhor. Na medicina moderna, o estoicismo influencia terapias como a terapia racional emotiva comportamental, TREC, e a logoterapia. A TREC ajuda a identificar e desafiar padrões de pensamento negativo, o substituindo por crenças mais saudáveis. Já a logoterapia se baseia na ideia estoica de que somos movidos por um propósito, permitindo-nos encontrar significado mesmo nas situações mais sombrias. Apesar de não ser fácil, essa transformação é um processo. Para resolver nossos problemas com felicidade, precisamos redefinir nosso valor, focando no que podemos controlar. Assim, deixamos de nos fixar no que está fora do nosso alcance, levando uma vida mais plena e satisfatória. O estoicismo nos guia através das tempestades para águas mais tranquilas. E se, eventualmente, nosso barco afundar, podemos encontrar paz no fato de termos vivido bem, mesmo que não tanto quanto gostaríamos. Porque, lembre-se, tudo tem um fim.